Olá, Fala Defensor começa agora para todo o Brasil. E o programa de hoje abre espaço para falar sobre tutela coletiva. Quem conversa conosco sobre o assunto são os nossos convidados aqui no estúdio. O defensor público Fábio Schwartz, que atua na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e também participa conosco aqui do programa o defensor público federal André Ordagi. Tutela coletiva, para quem está nos assistindo e que não é da área do direito, o que é a tutela coletiva? Bom, a tutela coletiva, na verdade, você atua no atacado, né, de maneira a evitar um trabalho repetitivo que ocorre no varejo. Exemplificando, em relação à Defensoria Pública, ao invés de nós deflagrarmos inúmeras ações idênticas, com idêntico objeto, buscando uma mesma finalidade, através de uma única ação a gente consegue resolver um problema, né, que vem causando um dano, que pode ser coletivo, né, pode ser difuso ou individual homogêneo. Depois a gente vai exatamente explicar, eu vou perguntar o alcance de cada uma dessas expressões. E aí tem diferença da atuação, por exemplo, das defensorias públicas estaduais para a Defensoria Pública da União? Em termos de tutela coletiva, como é que... Sim, tem uma diferença, não na sistemática das ações coletivas, que são as mesmas, mas apenas no objeto no que se refere à competência. O que vai determinar aí, na verdade, é se a competência é estadual, e aí, nesse caso, o que não for federal, é por exclusão, vai ser da competência estadual e vai haver, então, a atuação da Defensoria Pública Estadual. Né? E o que for de competência federal, e a Constituição Federal, no artigo 109, traz as matérias que são relativas aos interesses federais. Né? Aí vai haver a atuação, nesse caso, da Defensoria Pública da União. Uhum. E aí o que são interesses ou direitos justamente coletivos, né? Olha, a questão, doutrinariamente, a questão ela não é pacífica, é polêmica, mas assim, em linhas gerais, né, para que as pessoas possam entender, interesse coletivo, você tem uma relação jurídica na base, unindo essas pessoas. Exemplo, um contrato de plano de saúde, né? Todos os integrantes do mesmo, associados ao mesmo plano de saúde. Você pode ter uma cláusula num contrato desse que é de adesão, ou seja, o mesmo contrato para todo mundo, que seja nula. Eu não preciso, como defensor público, entrar com uma ação para cada um desses associados ao plano de saúde. Você tem um interesse coletivo, um dano coletivo, eu posso entrar com uma única ação para resolver o problema de todos, através da tutela coletiva. Perdão. Mas aí, assim, é a própria defensoria que, digamos, por si só, ela propõe a ação ou ela precisa ser provocada? Quer dizer, basta, digamos, um cliente provocar e a defensoria, percebendo que é algo de interesse coletivo, ela já faz essa ação coletiva, é isso? É isso mesmo. A Defensoria Pública, ela, dentro da autonomia que cada defensor público tem, da sua independência funcional, se ele já perceber ali que aquela demanda que, por exemplo, o seu José está trazendo para a Defensoria Pública é a mesma que acontece com João, com Maria, com Beatriz, e etc., ele não precisa esperar todas essas pessoas procurarem a Defensoria Pública. Essa é a vantagem das ações coletivas. Ele já visualizando, o defensor público, né, já visualizando que esse é um problema que está acontecendo com todo mundo e não apenas com aquela pessoa, né, como, por exemplo, o doutor Fábio colocou, né, então a pessoa diz, olha, eu queria ter uma cobertura de internação dentro do plano de saúde superior a 30 dias, afinal, eu não tenho nenhum poder sobre isso. Eu queria não ter ficado nenhum dia no hospital, mas isso está acima de mim. Então, eu já estou há 30 dias no hospital e o plano de saúde diz que só vai cobrir isso. A partir do 30º dia eu estou por minha conta, mas eu não tenho dinheiro para pagar 100 mil reais por dia num hospital privado. Né? E é claro que isso não está acontecendo só com ele. Está acontecendo com todo mundo. É uma previsão contratual. Exatamente, que é iníqua, que é injusta. Mas basta que uma pessoa procure e o defensor percebendo que é percebendo que aquilo... E se ninguém procurar, mas o defensor... Toma conhecimento, não há problema algum. Né? O que ocorre é que a Defensoria Pública ela tem, tem que observar que, fundamentalmente, a missão da Defensoria Pública é atender
os chamados hipossuficientes ou vulneráveis, né? Também agora a atuação foi ampliada. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí você engloba idosos, crianças e adolescentes, portadores de deficiência, consumidores, né? Então, o defensor público, tendo ciência de que está havendo interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos dessa categoria sendo ferido, não há por que esperar ser provocado. Se ele tomou ciência de ofício, pode sim abrir um procedimento, iniciar uma investigação e fazer depois alguma coisa, nem que seja apenas um procedimento investigatório. Né? Então, só para a gente entender, então, o coletivo, até que o doutor Fábio começou a explicar, mas aí tem o coletivo, a gente tem os direitos também difusos e tem também os individuais homogêneos, só para a gente meio que diferenciar essas... Isso. São 3 as categorias, portanto. Os coletivos estrito sensu, o doutor Fábio já colocou muito bem. Os difusos, eles têm como característica principal terem os sujeitos, né, o grupo defendido como um grupo indeterminável ou indeterminado. Por exemplo, a lesão que ocorre ao meio ambiente, né, tem como base uma origem fática, afinal, ninguém faz contrato jurídico para poluir. Né? Isso não é admissível no nosso direito. Então, simplesmente ocorre como houve lá. Falaram o caso de Mariana, a barragem, é isso que eu ia perguntar. A barragem se Esses rompeu. difusos, você não tem como identificar a priori quem foi lesionado, né? Todo mundo. Mas aí como é que a pessoa vai se beneficiar? Quer dizer, como é que, a partir do momento em que a ação foi procedente, como é que o indivíduo vai se beneficiar desse resultado? Só para entender na prática como é que funcionaria. O caso concreto, na verdade, ele pode fornecer exemplos nas diversas categorias. Tá? Se a ideia da ação coletiva é a reparação ambiental, olha, o rio acabou, o Rio Doce. Né? Pegando aí o exemplo aí da Samarco. Né? Porque aí está todo mundo com o caso na cabeça. O rio foi soterrado, né? Virou um lamaçal. Então tem o dano ambiental, a morte dos peixes, aves. Tinha uma foto que parecia uma ave toda coberta de lama. Enfim, afetou a reprodução, afetou tudo. Isso é o dano ambiental. Nenhum de nós é dono do meio ambiente, né, mas indiscutivelmente vai trazer uma piora na nossa qualidade de vida. Isso é um pedido de direito difuso. Paralelamente a esse pedido, você pode fazer outros. Por exemplo, de direito individual homogêneo. Quem foram as pessoas afetadas? Perderam as casas. É todo mundo que tem direito a essa indenização? Não, só os que perderam as casas, que estavam ali no trajeto do rio de lama. Né? Os pescadores que perderam o seu... Aí temos o coletivo estrito sensu, né? A categoria dos pescadores. Que perderam o seu meio de sobrevivência. Os peixes morreram, né? Então, aí pode haver uma atuação, um pedido, né? Nesse sentido, para que essas pessoas tenham a sua subsistência garantida pela empresa que causou o dano. Então, você percebe que o mesmo caso concreto, na verdade, pode servir para exemplificar as 3 categorias. E o inverso, quer dizer, na verdade, a gente falou, quer dizer, de uma ação coletiva que serve, né, para vários indivíduos, que pode ser que a defensoria percebe a necessidade, né? E o contrário, quer dizer, um indivíduo, ele pode entrar com uma ação coletiva? Só se for uma ação popular. A nossa legislação, ela só permite hoje o indivíduo atuar em nome da coletividade, ou seja, defendendo todo um grupo, quando se tratar de ação popular. E aí, em geral, ou em defesa do erário, ou em defesa do chamado patrimônio cultural, ou em defesa da moralidade administrativa, ou, o último objeto trazido pela Constituição, em defesa do meio ambiente, que seria o caso, inclusive, aí do rompimento da barragem. Até a gente acha, a doutrina vem dizendo que nós caminhamos para chegar nesse ponto, que um dia o indivíduo possa ingressar com uma ação para tutela coletiva, inclusive em... outras espécies de ação. Exatamente. Aí, na verdade, fico pensando que é um grau de conscientização, de cidadania, né? Em outros países, melhor dizendo, isso nos Estados Unidos é muito comum. Né? Você tem essa possibilidade de um indivíduo, né, poder entrar com uma ação e ter em defesa interesse, de todos. Exatamente, em defesa de todos. Mas não é o nosso caso
por enquanto, né? Ainda não é o nosso caso. Até a própria legitimidade da Defensoria Pública ela é muito contestada, quem dirá do indivíduo. É isso né? que eu ia perguntar. Quem são os legitimados para propor uma ação de tutela coletiva, né? Quer dizer, até é isso que eu ia comentar, que a própria Defensoria é algo razoavelmente recente, né? Assim... A lei, a nossa legitimação para ações coletivas, ela é chamada de legitimação extraordinária, né? E significa, então, que a lei vai instituir, né? E lei em sentido maior, podendo pegar, inclusive, num sentido mais amplo, podendo pegar até a Constituição da República, né? Vai instituir quem são esses legitimados. E aí a lei traz vários: Ministério Público, Defensoria Pública, a Fazenda Pública, associações civis, sindicatos, até comunidade indígena pode ajuizar a ação coletiva. Tem que estar instituído em lei. Essa é a única restrição. Se está instituído em lei, pode. A jurisprudência, é claro, coloca alguns obstáculos, como o doutor Fábio chamou a atenção quando se trata de defensoria, mas não é só a defensoria. Outros legitimados também enfrentam alguns percalços. Eu gostaria de saber mais detalhes, mas no próximo bloco. Porque agora a gente vai para o intervalo, mas Fala Defensor, volta num instantinho, não sai daí. Estamos de volta hoje com o tema tutela coletiva. E no final do bloco anterior, falávamos sobre quem são os legitimados a propor uma tutela coletiva, uma ação de tutela coletiva. E aí, comentávamos aqui, inclusive, que o doutor Fábio havia dito que a própria Defensoria Pública, às vezes, era contestada. E o doutor André citou que não apenas a Defensoria Pública. Quer dizer, por que essas, digamos, essas contestações, né? Esse fato de não ser unanimidade da Defensoria e que outras instituições também são questionadas em relação à legitimidade de propor uma tutela coletiva? Olha, a tutela coletiva, a atuação coletiva, inegavelmente ela traduz um instrumento de poder, né? A instituição que detém legitimidade, ela, para a tutela coletiva, acaba tendo um peso político em razão desse instrumento. Muitas vezes há uma disputa, né, para delimitar esse poder, entre aspas, e se confunde a ação coletiva. Ela não é um instrumento para se conferir maior ou menor prestígio a essa ou aquela instituição, mas infelizmente isso acaba entrando numa discussão, né? E havendo inclusive um prejuízo, né, para a utilização desse instrumento. A Defensoria Pública, particularmente falando, eu considero, né, como sendo a instituição mais vocacionada para a tutela coletiva, mas eu não falo isso porque sou defensor, mas por uma experiência que já tive prática, o doutor André também, porque nós temos um radar natural que nos favorece, que é a tutela individual. O defensor público atende o João, a Maria, o José, como disse o doutor André. Então, nós temos uma possibilidade de observar, né, utilizar isso como um satélite, como um radar, e observar de uma forma muito mais precisa a extensão dos danos, né, a característica do dano, aquele que está causando o dano. Conseguimos ter uma visão melhor do que fazer para conter aquele dano, para reparar o dano, em razão dessa nossa forte atuação judicial individual. E, obviamente, essa visão panorâmica e favorável acaba fazendo com que tenhamos uma expansão na nossa atuação. A nossa atuação acaba aparecendo de uma maneira muito positiva e, às vezes, gera ruídos com outras instituições legitimadas que não gostariam de ver a Defensoria Pública tão bem assim na foto. Né? E que outras instituições também são questionadas? Cada instituição acaba tendo um ponto fraco. Até o, digamos, todo-poderoso Ministério Público também tem seu ponto de percalço, por exemplo, no que se refere aos chamados direitos individuais homogêneos, que sejam disponíveis e que não tenham relevância social. Mas tudo, praticamente, quando se trata de tutela coletiva, tem relevância social. Só que relevância social, não existe um conceito jurídico. A lei não diz relevância social significa isso, isso e aquilo. Quem interpreta isso é o Poder Judiciário, que é o órgão encarregado ali, então, de fazer a correta interpretação. E volta e meia, como houve há pouco tempo atrás,
né, em 2010, o STJ entendeu que, em defesa do segurado do DPVAT, o Ministério Público não poderia atuar. E o Ministério Público só conseguiu derrubar essa súmula do STJ, foi uma súmula 470 do STJ, 4 anos depois. Imagina, 4 anos de percalços até derrubar no STF. Então, até o Ministério Público sofre, associações civis também tem uma série de requisitos que a própria lei coloca e outros que o judiciário acrescenta quando interpreta. Então, tem que ter o requisito da pré-constituição, tem que ter o requisito da pertinência temática. Cada legitimado ele não escapa assim incólume, não. E eu queria saber o que há de novo, se é que há alguma coisa de nova em relação à tutela coletiva. Eu pergunto isso aqui para o doutor Fábio, porque ele apresentou justamente um trabalho, uma tese no 12º Congresso, promovido pela ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos, lá em Curitiba, recentemente, em novembro agora. E eu gostaria de saber o que foi exatamente essa tese, o que há de novo em termos de tutela coletiva. Sim, a tese, na verdade, foi apresentada em conjunto com o Dr. Franklin Roger Silva, que apresentou outra tese também, que né? apresentou outra tese, pródigo em apresentar tese, e que está até viajando. Foi o segundo colocado, Exato, né, se eu não me engano, em termos ele nacionais. Ele não pôde comparecer e esse debate foi engrandecido com a presença do Dr. André Aldardi, que é especialista na matéria. Mas o que consiste essa tese? O que seria novo a fazer? Novo em relação à Defensoria Pública. A Defensoria Pública, no artigo 134 da Constituição, diz que ela está legitimada para defesa, né? A Constituição usa esse termo, defesa dos interesses individuais e coletivos, né? Ou seja, tutela individual homogênea e coletivos lato sensu, né? Conforme já foi explanado aqui. E eu reputo que esse termo defesa está querendo dizer a todos os instrumentos disponíveis para a tutela dos direitos e interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos. Quais são esses instrumentos? Você tem vários. Você tem o termo de ajustamento de conduta, é um instrumento. Você tem a ação civil pública em si, que é um instrumento. E temos também um instrumento preparatório, que é o inquérito civil público. Aí que está a grande polêmica. A minha tese, eu defendo a possibilidade de que o defensor público possa presidir o inquérito civil público. Exatamente porque... Que atualmente é quem preside. Quem instaura e preside. Quem instaura e preside pela Lei de Ação Civil Pública seria o Ministério Público. Mas a Lei da Ação Civil Pública, se a gente for fazer uma análise histórica, é de 85, quando sequer existiam defensorias públicas institucionalizadas. Existia a Constituição. Não tinha Constituição. De 88. A Defensoria Pública só foi existir de forma geral em todo o país, né, a partir de 88. Óbvio que a Defensoria Pública não poderia estar. Não poderia constar. Mas com essa nova previsão constitucional, com esse status constitucional da legitimidade da Defensoria Pública, eu penso que a gente pode usar hoje uma teoria, né, chamada teoria dos poderes implícitos, que veio lá dos Estados Unidos. A Corte Americana decidiu num caso, McCulloch versus Maryland, que quando a Constituição dá uma função a um determinado órgão, dá competências e funções, esse órgão tem, por direito, escolher os meios para exercer essa função, para que essa função tenha eficácia. E essa teoria é aplicada, por exemplo, ao Ministério Público, quando ele pretende investigar. É a teoria dos poderes implícitos. Então, a minha tese baseia-se exatamente nessa teoria. Se nós temos a competência, a função de defesa dos interesses individuais e coletivos, nós temos que ter os meios para tanto. O inquérito civil público é um meio, né, importantíssimo, né, para preparar uma ação civil pública para que a ação não seja uma ação assodada, para que seja uma ação responsável, para que nós tenhamos elementos de convicção, para que a própria empresa ou os investigados, né, aqueles que são objetos do procedimento, tenham condições de se defender, tenham condições de trazer elementos para influenciar o convencimento do defensor público, que pode até não propor ação civil pública, se convencer de que não há necessidade, de que não há dano, de que não há nenhuma conduta a ser corrigida. Então, na verdade, essa seria a tese. Em linhas gerais, bem amplas, é a possibilidade do defensor público presidir, instaurar e presidir
um inquérito civil público. Doutor André Ordagi, compartilha da opinião do doutor Fábio? Compartilho, né? E gostaria só de deixar claro que, para além dos argumentos que o doutor Fábio muito bem colocou, né, e talvez o principal seja exatamente esse da teoria dos poderes implícitos, que, em outras palavras, quer dizer que quem pode o mais pode o menos, se pode ajuizar a ação civil pública, obviamente pode instaurar e presidir o inquérito civil, que é para chegar aos elementos necessários para a propositura dessa ação coletiva, né? Temos ainda outros argumentos, né, favoráveis à tese da Defensoria Pública poder instaurar o inquérito civil e presidi-lo, né, que vão desde dos princípios constitucionais administrativos, que determinam que a administração pública tenha que atuar pelo princípio da oficialidade, né, pelo princípio da publicidade, e todos esses princípios integram, né, essa ideia do inquérito civil. Porque você tem que reduzir os atos a termo, então tem que reduzir a escrito, tem que documentar. O doutor Fábio citou até o exemplo nos Estados Unidos e tal. Em termos de direito comparado, né, como essa questão seria tratada, que é Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, em termos de direito comparado, como é que é a nossa tutela coletiva comparado a alguns países representativos nesse setor? Olha, a ação civil pública, a nossa lei da ação civil pública é uma lei tão avançada que ela não tem similar em outro mundo. Nós somos, na verdade, um laboratório. Os outros países observam o que acontece aqui e a ação civil pública é uma criação, né, brasileira, uma jabuticaba, é nosso. Né? Uma jabuticaba é ótimo. ótimo. Tem parecido são as class actions, né, dos Estados Unidos, dos americanos. Estados Unidos. Mas a ação civil pública, nesses parâmetros, que você tendo um inquérito civil público preparatório, um rol fechado de legitimados, é uma criação brasileira. Estamos na vanguarda. Engraçado como, em termos de leis, às vezes nós somos assim, primeiro mundo. Estamos na vanguarda, né? exatamente. Em várias questões, né? Mas na prática que às vezes acaba não funcionando exatamente daquele jeito. Né? Então, não há como fazer uma comparação nesse sentido. Mas o que se pode dizer é que o inquérito civil público ele é fundamental, porque é interesse da sociedade, é interesse de todos, inclusive de quem está sendo investigado, de que haja, né, que a ação civil pública ela não seja uma ação temerária, não seja assodada. É interesse que haja essa possibilidade de dialogar, né, com aqueles que estão sendo imputados como causadores dos danos individuais, coletivos ou difusos. Não há o que discutir em relação a isso. Ok. E o Fala Defensor de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação aqui dos nossos convidados, o defensor público Fábio Schwartz, que atua na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e também a participação do defensor público federal André Ordagi. E você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com a gente, é só lembrar, é só mandar um e-mail para a gente, faladefensor@dpge.rj.gov.br. E há também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que você pode conhecer no www.portaldpge.rj.gov.br. E na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado aqui no Fala Defensor. Até lá!